Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Fospress. A gente vai hoje ter espeleologia, no qual eu vou abordar algumas questões referentes ao futurismo italiano, né? Nessa sexta-feira, dia 29 ou de maio, né? Ou na segunda, dia 1º de junho, vamos começar nossa nova campanha Futurologias, já foi anunciada e tal, não é? E essa campanha vai ser constituída de dois livros e duas concertinas. Duas concertinas, aliás, limitadas, né? Tem um número limitado de exemplares, né? Quem quiser ter esses objetos vai ter que participar cedo da campanha, porque rapidinho vai esgotar, né? E nessa campanha a gente vai olhar os dois polos, dois pontos, né? Por um lado, o futurismo como um tipo de formulação especulativa e de proto-ficção científica, não sei se seria bem isso, uma vez que já existiam autores como o H.G. Wells ou Jules Verne escrevendo comumente, né? Talvez uma ficção científica com um ângulo bem diferente, né? Uma forma de compreensão muito diferente. Isso realmente o futurismo oferece, né? E no outro extremo, o cyberpunk, né, com o Eduardo Cruz, um autor brasileiro, carioca, continuando, né, a Rafos persiste em trazer autores brasileiros, em fazer esses autores serem mais conhecidos e, enfim, fazer com que essas obras possam ser lidas por mais pessoas, desses autores que estão na lida, na luta, em Substack, enfim, não é, publicando como dá, né, nas formas contemporâneas de fanzine, né, e são autores muito importantes, muito interessantes, né. O Eduardo Cruz, com toda certeza, já publicou pela Rafos, né, A Última Deriva, essa grande remapeamento do Rio de Janeiro a partir de uma perspectiva da psicogeografia e da internacional situacionista. E agora ele parte para uma visão cyberpunk do Rio de Janeiro. Mas enfim, vou falar disso na semana que vem. Hoje eu vou falar do futurismo. As obras futuristas da campanha serão, como eu disse, um livro e uma concertina. Em comum, esses materiais têm reflexões a respeito do futuro, um futuro um pouco abstrato, às vezes parece muito próximo do cotidiano que eles viviam, esses autores, às vezes parece longínquo no futuro, sabe-se lá Deus quando, não é? Às vezes é puro delírio, às vezes é potencialmente, assustadoramente parecido com o que nós temos hoje, e às vezes, assim, quando é bem assustador, eles acham bom, mas acham interessante, é a utopia que eles buscam. E isso tudo dentro desse movimento de vanguarda que é o futurismo, que ele é muito pouco conhecido, né? O futurismo, ele, digamos assim, surge em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo Filippo Tommaso Marinetti, que era um poeta simbolista muito bom, aliás, um bom poeta simbolista, que no final dos anos zero, né, na virada do século ali, no final dos anos 1900, ele começa a ter uma visão confrontacional de arte, essa visão confrontacional de confrontar, no caso, a tradição, o passado, ou aquilo que ele chama de uma espécie de entronização de um passado tradicional como uma entidade imutável, e que ele batizava de passeísmo, né? Tem em francês, costuma ser traduzido como passadismo, né? Eu acho sensacional essa ideia, não só eu, né? Os neodecadentistas como Justin Ives ou Brandon Connell gostam bastante também dessa ideia de uma quase que cristalização de várias tradições moralistas na forma de um pensamento que cultua a tradição, algum tipo de tradição, seja ética, seja moral, seja política, etc. Isso vagamente, né? O que tudo no futurismo é vago e bastante contraditório, como a gente vai ver. Mas em 1909, então, é publicado no Le Figaro,
E a partir dali começa o futurismo. Por que, que é uma vanguarda relativamente pouco conhecida? Estudos começaram nos anos 80 do século XX, aí, não faz nem 50 anos. Estudos mais sistemáticos, estudos a respeito de tendências dentro do futurismo, por exemplo, visões divergentes, porque um dos primeiros grandes problemas do futurismo é que o Marinetti, que vai ser traduzido, aliás, meio manifesto, meio poema em prosa visionário, que é o Guerra Elétrica, né? Ele era um líder autocrático do movimento, né? As coisas eram feitas meio que à moda do que ele queria, era muito um espelhamento do D'Annunzio, né? O Giovanni D'Annunzio, ele tinha essa visão de super-homem nietzschiano como um indivíduo que comanda, né? Como um indivíduo que as forças giram ao redor dele e as atenções, digamos assim. É uma interpretação muito própria do Nietzsche, né? Que o D'Annunzio tem nos livros dele, As Virgens e outros. E ele inspirou muito os italianos, assim, tanto a cultura quanto a política no início do século XX. Inclusive, até mesmo alguns movimentos de esquerda. Algumas visões do Gramsci me parecem até, se não inspiradas, até como uma resposta ao D'Annunzio, né? D'Annunzio era o grande homem da literatura italiana no século XX. E, enfim, no final do século XIX, principalmente no início do século XX, né? Então o futurismo ele tem essa tendência autoritária aparente e isso nubla os aspectos específicos. Hoje em dia é sabido que cada elemento futuro, regionalmente havia diferença, por exemplo, futurismo de Florença, futurismo de Milão, de Turim. Havia uma diferença entre membros, indivíduos como Giovanni Papini, que ia romper com o futurismo depois, não é? Tinha uma postura muito diferente do Marinetti, ou Luigi Russolo, o músico, né? Ele também vai ter um outro caminho a partir de um certo momento dos anos 20, 30, e vai ter várias gerações. Por exemplo, o autor do livro, do nosso livro, chama-se A Vida do Amanhã e Outras Excentricidades Futuristas, é o Luigi Colombo. O pseudônimo que ele usava, o nome de plume era Filia, né? Ou Filiar, enfim. Não sei como pronuncia isso em italiano. E o Filiar, ele era, o Luigi Colombo, que fica mais fácil, ele era muito jovem, ele nasceu no início do século XX e morreu nos anos 30, ele morreu com 32, 34 anos de uma doença, né? Um câncer, então, enfim, uma doença grave que ele tinha, né? E ele se tornou líder do futurismo turinês, eu acho, em 1922, ele tinha 19, 18 anos, 22, 23. Ou seja, nesse ponto o futurismo tinha mais de 10 anos de existência, né? E o Marinetti tinha, sei lá, 60 e tantos, né? Que o Marinetti nasceu, acho que conheceu o Mallarmé, né? Ele vive em Paris, né? Então acho que ele até conheceu o Mallarmé, o Marinetti. Então ele é do final do século XIX, ele já tinha uns 30 anos, 20 e poucos anos, né? Então gerações e gerações ali circularam com outras ideias. Fora que o futurismo ele surgiu, assim, evidentemente, tirando o elefante da sala, os futuristas aderiram ao fascismo em peso, né? Não todos, às vezes parece um pouco irônico. O próprio futurismo me parece às vezes, o próprio fascismo parece às vezes uma derivação política vulgar do futurismo, de algumas ideias futuristas, né? Esse nietzschianismo confuso que os futuristas tinham, essa coisa da guerra como única higiene do mundo. Aliás, o texto vem de um livro que tem esse título, em italiano, originalmente chamava Le Futurisme, foi publicado em Paris em 1914, né? A guerra, né, foi uma experiência que marcou muito, mas diferente do expressionismo, que marcou numa visão pessimista e terrível, no caso do futurismo marcou uma visão também terrível, mas não digo bem otimista, mas meio de êxtase. A guerra cria uma espécie de êxtase. Não é muito parecido ao que acontece, por exemplo, com uma certa vanguarda militarista alemã capitaneada pelo Ernest Junger, né, do Tempestade de Aço. Ele também tem essa visão
né? E talvez até fosse influenciado pelo futurismo, porque ele escreveu bem depois do início do futurismo italiano. O livro dele é lindo, em N idiomas da Europa, né? Bem capaz de já conhecer autores como Giovanni Papini, que antecipa muita coisa do Junger, né? Mas voltando, então, esse é o futurismo. Ele é muito contraditório, ele é muito complexo, e as análises costumavam parar ali na questão da adesão ao fascismo, especialmente do Marinetti, que, por outro lado, também é um autor complexo, né? Foi recente que se publicou, se recuperou os poemas dele anteriores ao futurismo, que são excelentes, assim. Eu li essa coletânea na Unicamp. Era um poeta interessante, era um poeta já no simbolismo, que tinha uma certa originalidade, na medida possível, seguindo cenáculos, né, aquele tipo do simbolismo, né? E o futurismo é confuso, né? Como eu disse, eles surgiram muito antes do fascismo, quase uma década antes, né? Em torno de uma década antes, que o fascismo surge no final dos anos 10, depois da Primeira Guerra. Já no início dos anos 20, né? A formulação do partido mesmo, com Duce, que é o Mussolini e tudo mais, né? Eles já tinham anos e anos. E a referência ali era o anarquismo. A gente pode dizer que os futuristas eles eram nietzschevistas, pegando, não é, o nosso demiurgo sombrio, aí eleito pela Rafos como o grande demiurgo sombrio do momento, os dois, né? Então, o Hassam Saba também. Mas o Nechayev, que acho que assim se pronuncia, ele é meio que inspirador, né? Essa visão, né? O texto que eu estou traduzindo do francês tem um pouco de elogio ao terrorismo também e tal, do Marinetti, né? No texto de 1912, 13, eles não tinham nenhuma relação com o fascismo, né? E isso, aliás, vai dar certos problemas de tensão dentro do futurismo, da dinâmica da própria grupo de vanguarda. Então é um grupo complexo, é um grupo muito interessante e que foi reduzido, relegado ao esquecimento, em grande parte. Autores como Giovanni Papini foram redescobertos, sei lá, pelo Borges, um autor argentino, não é, nos anos 50, 60. Então, por conta dessas adesões ideológicas, né? Então, a gente precisa lê-los com cuidado, óbvio, mas um livro não transforma uma pessoa politicamente, né? O livro amplia a sua capacidade crítica quando você está diante de ideias que não são as suas ideias, de um outro tempo que não é o seu tempo, né? Isso especialmente, mas vale para hoje também. Então nós vamos trazer esse material, A Vida do Amanhã e Outras Excentricidades Futuristas. Quem é Luigi Colombo? Como eu disse, ele era muito jovem no início do futurismo, tinha, sei lá, 5 anos de idade, mais ou menos 6, no ano de lançamento do manifesto, então 7, acho. Ele, digamos, adere ao movimento realmente no início dos anos 20, quando ele conta isso aos 19, 20 anos. Ele morreria uma década depois, muito jovem, não é? Mesmo assim, ele teve uma atividade frenética artística, ele se tornou, digamos assim, um dos chefes, né, da seção, na verdade, o grande chefe da seção futurista da Cidade de Deus, que era Turim, inclusive, e ele também dominou uma noção da segunda geração futurista, que teve uma influência maior de uma arte mais abstrata, especialmente ali Kandinsky e outros artistas europeus, né? E ele começou a desenvolver o que se denomina de aeropintura, que é, como o nome diz, uma pintura a partir do céu, assim. É sensacional as aeropinturas futuristas, tem algumas exposições. Vários artistas mais jovens, alguns até que morreram nos anos 80, né, que eram bem mais jovens e começaram a aderir ao futurismo nos anos 30, eles pintaram esse tipo de pintura que é maravilhosa, é linda, assim. É uma espécie de futurismo etéreo. Eu vou depois mostrar um exemplo aqui, que é esse futurismo etéreo. Você está sempre diante de um horizonte infinito, azul, cinza, cor de céu, né? Azul escuro, e com elementos fantasmagóricos, espectrais, assim, flutuando. E ao mesmo tempo pedaços de máquina. É sensacional, não é? E o Luigi Colombo foi um grande expoente, né? Ele tinha muita originalidade, porque algumas das pinturas da aeropintura, né, do futurismo, da segunda, terceira geração futurista,
era uma pintura meio que do ponto de vista de um piloto. Tem várias que são assim. São lindas, né? Mas é meio que o ponto de vista de um piloto a partir de uma perspectiva futurista, né? É muito interessante, é lindo, como eu disse, mas é de um ponto de vista plástico. É um pouco, né, feijão com arroz, né, um pouco convencional, nesse sentido de ter um ponto de vista e tal. Os do Colombo, não. Tem, às vezes, letras voando, é sensacional, formas geométricas, né? E além de pintor, ele também escreveu muita poesia, ele escreveu textos em prosa, escreveu peças de teatro, ele também fez design de interiores, ele fez um design de estações, de piscinas, né, públicas, de pavilhões da Itália, né, nas exposições mundiais e tal. Ele era um polímata dessa forma, né? E ele escreveu um livro de contos chamado La Morte della Donna, em 1925. Era uma obra até inicial, né? Ele depois faria até 28, ele escreveria, refinaria até um pouco mais na poesia esse material, mas esse La Morte della Donna é um livro de contos. Ele, por algum motivo que me escapa, ele é quase impossível de se encontrar, não é? Para a gente conseguir, para essa tradução, foi graças aí à imensa simpatia da nossa italianista sombria, né, a Júlia Lobão, que conseguiu num arquivo ali, sei lá onde, não é? Conseguiu acesso aos contos para poder traduzir, né? E por que isso é importantíssimo? Porque a única outra tradução que eu conheço do Leite Colombo é esse livrinho aqui, que é o The Life of Tomorrow, A Vida do Amanhã. Este livrinho aqui, essa aqui é uma imagem, é uma pintura do Filia. Olha que coisa sensacional. Como eu disse, tem pedaços de máquinas, formas geométricas, uma perspectiva forçada, elementos meio, não é, espectrais, assim. É uma imagem incrível, né? E é um livro, está esgotado, é uma tradução do Brendan e da esposa dele, Brendan Connell, né? E da esposa dele, Ana. O Brendan Connell é um dos grandes expoentes do neodecadentismo. Como eu disse, o neodecadentismo tem uma influência bem considerável do futurismo italiano, porque o futurismo ele é confrontacional, não é? Bastante, de uma forma absurda, frequentemente. E esses elementos confrontacionais alimentaram, por exemplo, o dadaísmo. Não sei, num outro sentido, mais niilista. O futurismo não é niilista. Não é? Ele também não é muito otimista, mas não é necessariamente niilista, né? E ele, sim, o Fili escreveu um livro com o Marinetti chamado Manifesto della Cucina Futurista, uma espécie de livro de receitas futurista, né? O Manifesto da Cozinha Futurista, que é sensacional também. E então, como eu disse, a única tradução que eu conheci era essa, porque o que acontece? Eu não sei nem se o nosso amigo Brendan Connell ele teve acesso ao Morte della Donna, como nós tivemos, graças a Júlia Lobão. Porque esse conto, Life of Tomorrow, ele é considerado uma antecipação da ficção científica na Itália, né? Eu fiz aquele episódio sobre o Marvelhez Scientifique, né? E a Itália tem uma versão dela, né? E aqui esse conto entra um pouco nisso, um pouco uma antecipação. Acontece que, como eu disse, essa postura excludente em relação aos trabalhos futuristas faz com que não seja visto o Filia como um dos grandes precursores da distopia, não é? Escrevendo ali praticamente a pau e pau, né, a par e passo com o Zamiatin, nosso, não é? O Vida de Amanhã ele tem muitos elementos semelhantes ao nosso e eles foram escritos quase que par e passo ali, juntos. Então o Filia é tão precursor, tão pioneiro quanto o Zamiatin. Só que foi menos conhecido
por conta dessa questão ideológica, né? E então, além desse conto, contudo, né, a nossa edição brasileira, essa aqui é uma edição raríssima, foram só 50 exemplares, fiz questão de conseguir, porque eu já tinha o plano de fazer essa tradução desde que saiu esse livro em 2000 e pouco, 2020, acho, né, 2019. Nós também vamos trazer mais 2 contos e 2 peças, um conto-peça, não é, digamos assim, que é o Sexo de Metal, uma outra peça que chama-se... agora não lembro, mas vão ser mais uma peça, né? E 2 outros contos que tratam, um que é a quarta dimensão de mim mesmo, que esse título é sensacional, que trata da fusão corpo, mente e máquina, de um ponto de vista muito, muito particular, que eu vi pouco, e que antecipa, sei lá, em décadas, esse mesmo tipo de ideia com, sei lá, Philip K. Dick e outros tantos autores da ficção científica ali no auge, americana, né, no auge, ou inglesa, que seja, no auge dos anos 60, antecipa em décadas, né, e enfim, né, vão ser esses contos. Tem mais um que eu acho que não lembro, mas enfim, vai estar na campanha. Ou esses mesmos, né? O Quarta Dimensão, A Vida do Amanhã, que é esse daqui, que é uma distopia, e o Sexo de Metal, mais essa peça, né? Então são 4, né, materiais de filia no livro, mais uma introdução da Júlia Lobão, mais um pós-fácil da Silvana Regina, né? Mais um ensaio meu também a respeito do futurismo italiano, né? Estou falando agora, também vai ter um ensaio só sobre isso. A concertina vai ser um texto do Marinetti, como eu falei, a concertina do campo futurista. O texto é do Guerra Elétrica, né? A Guerra Elétrica chama o texto, que é incrivelmente premonitório, como todos esses textos, aliás, do Filia também, mas ao mesmo tempo bizarro, né? Ele é premonitório e bizarro ao mesmo tempo, porque algumas partes terríveis, até uma guerra elétrica, uma guerra que usa um armamento elétrico e eletrônico, de certa forma. Aqui a gente ainda não tinha chegado na ideia de eletrônico, né? É muito engraçado isso. Mas o Philip K. Dick, de certa forma, até talvez inspirado pelo futurismo, ele faz isso no... Os androides sonham com ovelhas elétricas. Não, ele já tinha eletrônica na época. Então o futurismo trabalha com elétrico, né? Mas dentro disso é assustadoramente real, muito parecido com o que a gente tem hoje, e o Marinetti acha isso o máximo. Então é terrível nesse sentido, mas é ao mesmo tempo espetacular, muito bem construído, muito bem escrito, né? Uma distopia, uma utopia que vai transitando para a distopia e depois se torna um verdadeiro manifesto das ideias futuristas. O texto foi tirado desse aqui, Critical Writings, não é? O Critical Writings do Marinetti, ele é uma coletânea com tudo que o Marinetti escreveu na sua etapa futurista. Tem, como eu falei, um livro só da etapa simbolista dele, anterior a 1909. É um autor muito interessante, muito contraditório, e que fez escolhas péssimas, não é? Principalmente do ponto de vista político, mas não pode ser ignorado, porque seria absurdo e hipócrita, porque a própria modernidade, como nós compreendemos, ela tem muito de futurismo, muito de confronto, muito de debate, não é, dessa ânsia da modernidade, não é, de tá presente em tudo. Isso tudo foi previsto aqui, neste livro aqui do Marinetti, nos manifestos, nas ideias futuristas de um modo geral, né? Esse livro aqui. Então, só para concluir, né, o futurismo ele teve
a influência dele não acaba, sei lá, no modernismo brasileiro, que tem uma influência tremenda do futurismo, inclusive com a adesão de alguns modernistas ao fascismo brasileiro aqui, né, o integralismo, mas ou a vanguarda soviética não tem uma influência muito direta, mas tem uma ressonância muito grande. Reconhece uma certa proximidade, né, a vanguarda soviética com o futurismo, que é inegável, eles não tentam negar, nem Mayakovsky, nem Klebinikov, aqui não, o Klebinikov, não é? Fazendo a leitura, um dos grandes livros do ano também, os melhores lançamentos dos últimos anos em poesia, tinha uma certa influência indireta, que reconhecia, né? Limitada, mas influência de certa forma, ou ressonância, como eu disse. E isso chega até hoje em dia. É curioso que das melhores capas de álbuns de rock da história, que é o Movement, do New Order, eu acho que é o primeiro LP do New Order, depois da morte do Ian Curtis, é praticamente uma repaginada num panfleto, agora não é um pôster de propaganda, é um panfleto do Depero, acho que é do Depero, não é? Com ano não sei o que, futurismo, né? Eles eram a mesma coisa, o Studio Facture, acho que é o Studio Facture, né? Que fazia as capas da... enfim, a do selo Facture, né? O Studio Design, ele fez praticamente a mesma coisa. Então é aí que você vê o quanto, em 1980, eu acho, 81, sei lá, o quanto essas visões futuristas foram revolucionárias e continuam impulsionando ideias até hoje, mesmo que de forma indireta, como a gente vê aqui, uma distopia que é copiada até hoje, não é? Mas que ninguém conhece, né? Ela é indiretamente só influente. Mas então é isso, vou ficando por aqui. Conheçam Futurologia, se já estiver no ar. Apoiem, se for possível. É uma campanha única, é uma campanha, não é, que visa aí estimular estudos de tradução do italiano, estimular estudos sobre ficção científica, estimular a produção de ficção científica, é óbvio, e de ficção especulativa em geral, não é, apresentando um autor brasileiro lutando ali na construção do seu mundo, que, como eu disse, eu vou abordar com mais serenidade quando eu for falar do Cyberpunk semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.